Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, que é um dos menores livros que nós temos em todo o Antigo Testamento. Uma mensagem um tanto quanto diferente dos demais profetas, visto que ele, diferentemente dos demais profetas, você não vai perceber Jonas dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, o Senhor me mandou e vou dizer isso. Não. Basicamente é a história, o relato vivido pelo profeta Jonas, que foi comissionado por Deus a pregar a uma cidade maldosa a necessidade de arrependimento, ou então sofreriam o juízo de Deus. E todo o relato do livro de Jonas vai girar em torno dessa grande missão de Jonas. Vamos ler, capítulo 2, é a oração de Jonas. Alguns chamam essa oração de Jonas de um salmo, devido à sua característica muito parecida com a de salmo. Jonas 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Até aqui. Um dos grandes ensinamentos que nós temos nas Escrituras, inclusive nós lemos isso já durante o nosso culto, fala a respeito da morte vicária de Cristo Jesus, a redenção que nós temos no sangue de Cristo. E falar da morte de Jesus é algo que o credo enfatiza bastante. O credo apostólico diz: aquele que foi morto, desceu ao Hades, ele permaneceu morto por 3 dias, mas ele ressuscitou. Falar sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus é falar sobre um ensinamento essencial à fé cristã. Não é possível nos identificarmos como cristãos, receber alguém e caminhar junto com esse alguém na igreja que não professa a fé na morte e ressurreição de Cristo Jesus. E essa é a grande mensagem tipificada na pessoa de Jonas. Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias. E Deus o trouxe de volta. Essa é a grande mensagem. Jonas simboliza Cristo. Jonas tipifica Cristo. A mensagem de Jonas tipifica o maior de todos os eventos já acontecidos na história da humanidade: a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E essa interpretação não é minha. Isso é o próprio Senhor Jesus quem vai dizer. Nós já lemos durante a liturgia o texto de Mateus, capítulo 12, verso 40, onde o Senhor Jesus mostra isso. Jonas era um sinal dele próprio. Ele por 3 dias esteve também na sepultura, mas ressuscitou para nos dar certeza da vitória, certeza de que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e gozaremos de uma vida eterna. Essa é a grande mensagem que nós temos do profeta Jonas. Mas, tirando um pouco a mensagem principal, nós retiramos também aplicações e outros ensinamentos dentro da vida do personagem Jonas, dentro da história vivida por Jonas, nós podemos retirar aplicações muito importantes para a nossa vida. Eu já disse
na mensagem anterior, nas duas mensagens, que Jonas havia fugido de Deus. Jonas queria muito ficar bem distante de Deus. Jonas fugiu da presença de Deus. É uma fuga insensata, eu disse no início. De fato, era uma fuga sem sentido, querer fugir daquele que criou todas as coisas, daquele de cuja presença ninguém pode escapar. Pois bem, numa grande insensatez, Jonas tentou fugir. Jonas queria ficar longe da presença do Senhor. Mas o fato é que o Senhor não queria ficar distante de Jonas. O Senhor queria estar bem perto de Jonas. E é isso que nós vamos perceber aqui, dentro desse texto, da fuga à presença de Deus. Aquele que tentava fugir, agora é trazido de volta à presença de Deus. E Deus, que queria estar tão perto de Jonas, vai utilizar o peixe. Este grande peixe vai ser um instrumento que Deus utiliza para livrar Jonas da morte e para trazê-lo de volta à sua presença. E veja, irmãos, não é exagero dizer que é livrar Jonas da morte, porque se o navio estava a ponto de afundar, imaginem então Jonas no mar. Certamente sua chance de vida era muito pequena se ele continuasse solto ali no mar. Pois bem, o peixe não foi um castigo de Deus para Jonas. Não foi um modo de castigar Jonas, não. Foi um livramento. Foi um modo de livrar o seu profeta e fazer com que depois ele pudesse voltar em vida à praia. Veja, irmãos, que depois de toda a rebeldia do profeta Jonas, agora ele vai experimentar arrependimento. Agora nós vamos ver Jonas se consagrando ao Senhor. Num certo ponto parece até um contrassenso. Aquele que era tão rebelde, agora está arrependido e se consagrando ao Senhor. Depois de toda a tribulação que Jonas passou, agora no ventre do peixe, Jonas faz o quê? O que nós esperávamos desde o início da história, Jonas só vai fazer agora. Jonas ora. Mantenha sua Bíblia aberta, veja o primeiro versículo. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Veja, Jonas ora. E ora ao Senhor, o seu Deus. Por que ele faz questão de registrar seu Deus? Porque veja bem, irmãos, os marinheiros, no capítulo 1 nós vemos que os marinheiros ímpios também oraram aos seus deuses. Mas aqui nós temos Jonas orando ao Senhor, o seu Deus. A ênfase de seu Deus é exatamente para demonstrar que Jonas conhecia o seu Deus. Os marinheiros também oraram ao Deus de Jonas. Mas aqui Jonas ora ao seu próprio Deus, alguém que ele conhecia, alguém que ele sabia quem era. Ele era profeta deste Deus. Ele fala com aquele com quem ele tinha relacionamento, que ele conhecia bem. Não é como os marinheiros que não conheciam, mas era alguém muito familiar de Jonas. Era o seu próprio Deus. É a ele que Jonas ora. E a primeira grande lição que nós extraímos da história de Jonas, da oração de Jonas aqui no capítulo 2, é que a tribulação o conduziu à oração. E olha como isso é curioso e comum. Quando os recursos de Jonas acabaram, quando se esgotaram todas as suas alternativas, quando ele já não suportava mais o sofrimento, então o que Jonas faz? Ele se arrepende. Jonas demonstra então arrependimento. Ele se arrependeu de toda a desobediência e volta-se então para o seu Deus em oração. É isso que faz Jonas. Ele agora ora, arrependido, ele ora ao Senhor. Essa é a primeira lição que nós extraímos. A tribulação conduz à oração. E veja como isso é verdade, irmãos. As tempestades e as tribulações que Deus envia sobre a nossa vida, elas parecem que são feitas sob medida. Já pararam para perceber? Quando você olha alguma pessoa que está passando por uma situação tão difícil, você fala, puxa, eu não aguentaria passar por isso. Eu não aguentaria mesmo. É sob medida. Deus só permite que o teu irmão passe por isso
porque Ele sabe que Ele suportará. Por isso que você não está passando. Mas Deus tem tribulação para a tua vida sob medida, que você possa suportar. E é interessante que as tribulações da nossa vida fazem parte da didática de Deus. Deus nos ensina através das tribulações. Veja o quanto nós crescemos com ela. Veja o quanto nós crescemos quando passamos por algum tipo de sofrimento. Ou seja, nós percebemos que as tribulações, os sofrimentos fazem parte do método de Deus nos ensinar o caminho correto. Tudo que Jonas estava passando contribuiu para que ele enxergasse que estava errado, se arrependesse, orasse e voltasse ao caminho certo. Serviram para conduzir Jonas de volta à obediência. Ou seja, da desobediência agora para a obediência, da rebeldia para a consagração. Era isso que Jonas agora estava experimentando. Há pessoas que não conhecem a Deus e que quando passam por algum tipo de sofrimento, de tribulação, entram em desespero, se revoltam, blasfemam contra Deus. Você já deve ter visto pessoas fazendo isso. Mas é interessante como nós, crentes em Cristo, quando somos afligidos, quando passamos por problemas sérios e nos achamos impotentes diante das dificuldades, nós oramos mais. Já reparou? Quando as dificuldades batem à porta, quando o desemprego aperta, os recursos acabam, quando o relacionamento está por um fio, beirando a separação, quando o relacionamento com os familiares está complicado, quando a doença chega, bate na porta, a gente ora mais. Já notaram? Quando as dificuldades chegam, nós nos tornamos mais espirituais, buscamos mais o Senhor, oramos fervorosamente, dobramos o joelho, falamos com Deus, rasgamos o coração, falamos com Deus muito mais. Veja, irmãos, quando as dificuldades chegam, nós procuramos por Deus, lembramos de Deus e desejamos mais da sua presença, assim como Jonas. Na sua dificuldade ele se lembrou do seu Deus e ele desejou de volta a presença daquele de quem ele queria fugir. Lembramos de Deus na nossa dificuldade, lembramos mais. Queremos estar mais perto dele, queremos nos agarrar a ele durante as nossas dificuldades. Sabe por quê? Porque a gente sabe que só Ele pode trazer consolo, só Ele pode fortalecer de volta o nosso coração, e só Ele pode dar solução, só Ele pode trazer restauração de volta, só Ele. É por isso que nós também lembramos do Senhor nestas horas. Foi assim com Jonas, é assim também conosco. Irmãos, a grande lição que a gente pode extrair é que precisamos orar em todo tempo e em todo lugar, não importa o lugar. Dos lugares que esperávamos que Jonas orasse, Jonas não orou, ele orou do ventre do peixe, mas o que importa é que ele orou. Não importa de onde você está orando, importa o Deus a quem você ora. O que importa é que você ore sinceramente, mas ore ao seu Deus, confesse a sua culpa, peça o socorro do Senhor, mas ore. Busque um relacionamento de oração com Deus. E sabe o que é mais importante? Eu disse que não é o lugar, mas é orar. Mas o mais importante é que Deus ouve. Deus ouve a nossa oração. Isso é o mais importante. Deus nos ouve. Deus não nos ignora. Ele ouve as nossas orações. Alguns irmãos já me perguntaram, pastor, mas novos convertidos, como é que eu devo orar? O que é isso? De que jeito? O que é orar? E eu disse de maneira bem simples, orar é falar com Deus, é abrir o seu coração, confessar sua falta, reconhecer as suas limitações, reconhecer a grandeza do Deus a quem você ora, sabendo que Ele é poderoso. Nessa consciência você deve falar com Ele.
Você deve dirigir as suas palavras ao Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador da terra. Deve haver sinceridade, porque Deus ouve. O salmista Davi tinha muito claro isso no seu coração. Lá nos Salmos, nós vamos perceber o salmista dizendo, por exemplo, vamos pegar aqui um salmo de Asaf, Salmo 50, ele tem: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Veja, clame a mim, diz o Senhor. No dia da angústia, clame a mim, e eu o ouvirei. O Senhor prometeu, o Senhor ouve. Seus ouvidos não estão fechados, suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Portanto, irmãos, ore mais. Confie que o Senhor responde, Ele ouve e responde a nossa oração. Note também que no texto do capítulo 1, os marinheiros invocaram os seus deuses, mas não tiveram nenhuma resposta. E sabe por quê? Porque os deuses dos marinheiros eram deuses falsos, deuses que têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm boca, mas não fala, olhos, mas não veem, mãos, mas imóveis. Os deuses dos marinheiros nada fizeram, mas aqueles que oram ao Deus verdadeiro, ao Deus de Jonas, estes sempre vão contar com uma resposta. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não está com ouvidos fechados, nem olhos cerrados, e muito menos com as mãos encolhidas para abençoar o seu povo. Deus sempre ouve e responde a nossa oração. E não é só isso. No verso 3, ainda, Jonas 2, verso 3, ele diz: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Ele reconhece que o Senhor é quem o jogou. Ainda no capítulo 1 agora, verso 12, ele diz: respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas tinha compreensão de que tudo aquilo que estava acontecendo era providência de Deus. Não era fruto do acaso. Era o seu Deus que dirige o seu destino, como nós acabamos de cantar aqui. Era o seu Deus que estava conduzindo tudo aquilo. Era o seu Deus que estava fazendo com que aquela tempestade recaísse sobre eles. Era o seu Deus quem estava conduzindo tudo, do início ao fim. Era o seu Deus quem estava providenciando o peixe também. Era o seu Deus que conduzia tudo aquilo. Ele reconhecia, irmãos, que aquilo não era fruto do acaso, mas que era providência de Deus. Era Deus quem estava disciplinando para restaurá-lo. Deus estava o disciplinando e queria restaurá-lo. E Jonas tinha consciência disso. Jonas tinha consciência de que a disciplina de Deus vinha para o seu aproveitamento. E é por isso que ele ora ao Senhor. A disciplina, como já destacou aqui o presbítero Samir, a disciplina de Deus, ela vem para o nosso crescimento. Deus só disciplina a filhos. Se você não é disciplinado, fique preocupado. Se Deus não tem te corrigido, fique preocupado. Porque Deus só corrige, só disciplina a filhos, a quem Ele ama. Portanto, irmãos, quando somos corrigidos por Deus, quando estamos sendo disciplinados por Deus, através das provações da nossa vida, das angústias, nós estamos sendo trabalhados por Deus, é porque Ele nos ama. E Ele faz isso para o nosso aproveitamento, para o nosso próprio crescimento, porque Ele só disciplina a filhos e a quem ama. Por meio da disciplina do Senhor, nós somos levados, conduzidos a reconhecer a gravidade dos nossos pecados e a buscar restauração. Por isso que a disciplina do Senhor é tão importante, que nos traz de volta da rebeldia para a obediência. A disciplina
é tão importante quanto o é para um atleta. Deixe-me ser mais claro. Um atleta, ele precisa ser disciplinado para vencer uma competição, senão ele não vai ganhar. Prova disso a gente teve aí no decorrer dessa semana, não é? No Jogo do Brasil. Um bom exemplo disso. Nós temos um outro time que já vinha se preparando há muitos anos, um time disciplinado, um time organizado, e por outro lado, um time que vinha levando as coisas aos trancos, na base do jeitinho, e o que aconteceu? Nós percebemos que o time mais disciplinado, mais preparado, se saiu melhor. Veja, irmãos, a disciplina é assim na vida de um atleta. Vamos pegar um outro tipo de atleta, atleta que faz levantamento de peso. Qual será o atleta que vai levantar mais peso? Aquele que é disciplinado, que se exercita, que busca fazer academia direitinho, se alimentar corretamente? Ou aquele atleta que churrasco todo dia, toma cerveja, bebe guaraná, não está nem aí com uma alimentação adequada, e que quando chega o dia da competição ele então vai lá e quer levantar o peso? Qual será o atleta que vai se sair melhor? Sem dúvida, é aquele que é disciplinado. É aquele que é organizado, disciplinado no seu esporte. Assim como um atleta precisa de disciplina para ser vitorioso, nós também. Nós também precisamos de disciplina para correr com perseverança a corrida da fé. Para correr com perseverança a carreira que nos está proposta, como foi lido aqui no texto de Hebreus 12, nós precisamos de disciplina. Precisamos de disciplina para correr com fé, para correr com perseverança a carreira da vida cristã. Disciplina é essencial. Jonas percebeu que na sua rebeldia ele estava se distanciando de Deus. E não há nada pior, irmãos, do que se distanciar de Deus. Não há nada pior do que Deus nos deixar a nossa própria sorte. Ele narra aqui o que está acontecendo com ele. Foi expulso da sua presença, verso 4. Expulso dos... Mas Senhor, eu olharei de novo para o seu santo templo. Ele ainda tem fé que voltará ainda a cultuar a Deus no templo. Aí ele, verso 5. As águas me envolveram, o abismo me cercou, afundei até chegar ao fundamento dos montes. Ou seja, o mais profundo do mar. Foi ali que cheguei. Esse é o ponto, chegou ao fundo do poço. Essa é a grande verdade que acontece aqui com Jonas. Ele reconhece que chegou até a pior das situações. Ele se afastou de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, quando o homem é deixado à sua própria vontade, ele sempre vai cometer coisas horríveis. Ele sempre vai cometer pecados ainda piores. Quando Deus nos deixa a nossa própria vontade, irmãos, é o pior castigo que Deus pode nos dar. Estamos fritos, estamos em trevas densas, como pregou aqui no domingo passado o pastor Eber. Estamos em trevas densas quando Deus nos deixa a nossa própria sorte. E nessas trevas, é um abismo chamando outro abismo. A situação só tende a piorar. Foi assim com Jonas. Ele afundou cada vez mais. A narrativa do capítulo 1 mostra Jonas descendo cada vez mais, afundando cada vez mais no seu pecado da desobediência. O pecado é terrível, irmãos. Eu tenho dito isso durante a escola dominical aos irmãos. A pior coisa que o ser humano tem é exatamente o pecado. É o pecado. Não é a doença. Não é a pobreza. Não é a violência. Todas essas coisas não são boas de fato. Mas não é o maior problema do homem. O maior problema do homem é o pecado. Porque todas estas coisas que mencionei são passageiras, mas o pecado é o único que tem poder de destruir o homem eternamente. Que o lança no inferno para toda a eternidade. As demais coisas são passageiras. Mas o pecado não. O pecado pode destruir o homem totalmente. O lançar em trevas terríveis para toda a eternidade.
Por isso, irmãos, a comunhão com Deus é tão importante. Por isso a comunhão com o Senhor é tão importante, porque a comunhão com o Senhor, estar na presença do Senhor, nos ajuda a lutar contra o pecado, a nos afastar do pecado. Mas à medida que nos distanciamos do Senhor, abraçamos o pecado. Essa é a realidade. Jonas é uma prova disso. Aqueles que rejeitam a misericórdia, abraçam o pecado. É isso que Jonas demonstra na prática. E Jonas ansiava novamente estar no templo. Se você observar o verso 6, ele diz que afundou até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó meu Deus. E no verso 4 ele disse, da saudade do templo. Jonas confiava que o seu Deus ainda lhe permitiria adorar novamente no templo. Jonas ansiava por estar no templo de Deus novamente. Por que esse anseio pelo templo? Porque o templo no Antigo Testamento representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era no templo que eles ofereciam sacrifícios para receber perdão pelos seus pecados. Era no templo que eles ofereciam suas orações, adoravam. Era no templo que eles estavam juntos cultuando. O templo era essencial para eles e Jonas ansiava, desejava ardentemente por estar de volta no templo. É triste quando eu vejo irmãos que passam domingo após domingo sem vir à igreja e não sentem saudade, parecem não sentir a menor falta. Como é triste isso. Será que temos ansiado por estar em comunhão uns com os outros, por estarmos aqui, aprendendo um pouco mais de Deus, oferecendo culto ao Senhor? Como tem sido o nosso anseio, o anseio da nossa alma? Qual tem sido? Será que é estar aqui? Ou estar assistindo o jogo de futebol? Pois bem, irmãos, o anseio de Jonas era estar de volta no templo do Senhor. O verso 6 mostra que ele chegou ao fundo do poço. É lá que todos aqueles que perseveram na desobediência vão acabar. E o seu avanço foi sempre para baixo. Ele só foi afundando cada vez mais para longe de Deus. Quando ele não podia ir mais fundo, quando não tinha mais para onde ir, Deus então vai e o resgata de lá e o traz de volta para cima. Irmãos, aqui nós aprendemos também com Jonas que não existe profundidade que seja capaz de superar a misericórdia de Deus. Não existe. Não existe profundidade que a misericórdia e que a graça de Deus não possa nos resgatar. Não existe. Você pode se afastar, mas se Deus estender a sua mão, você pode estar no mais profundo dos lamaçais. Deus te resgata de lá. Quando chegamos ao fundo do poço, como Jonas chegou aqui, irmãos, Deus é poderoso para estender a mão e socorrer. Quando os recursos do homem acabam, Deus é poderoso para abrir a sua despensa e abençoar e socorrer. É interessante que nem mesmo a morte é capaz de vencer. De modo que o próprio Senhor Jesus disse que venceu a morte, quando com os seus discípulos ele diz em João, Evangelho segundo João 11, ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Você crê nisso? Você crê nisso? O Senhor é o Deus do impossível. E quando os nossos recursos, a nossa possibilidade cessa, a do Senhor começa. Você crê nisso? Jesus perguntou aos seus discípulos, e essa pergunta reverbera hoje para nós. Você crê nisso? Que Ele é o Deus do impossível? Você crê? Deus ouviu a oração de Jonas e agiu livrando da morte. E o melhor da história é que Deus continua realizando obras assim ainda hoje. Ainda hoje Deus continua restaurando pecadores como Jonas, como eu, como você. Deus continua restaurando pessoas pecadoras
ainda hoje. O verso 7 diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. No aperto, Jonas se lembrou do Senhor e das suas promessas, do seu templo. Ele orou, ele confiou no Senhor e ele foi ouvido por Deus. Agora no verso 8 ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Apesar dessa declaração de Jonas aqui no verso 8, nós podemos dizer que, de certa forma, o patriotismo de Jonas era o seu ídolo, era algo que dirigia a sua vida. O seu apego ao seu próprio povo, ao povo hebreu, era um ídolo na vida de Jonas, de modo que isso o levou a desobedecer explicitamente a ordem de Deus de pregar aos habitantes de Nínive. Veja, o seu desejo de alguma forma beneficiar o seu povo e prejudicar o povo inimigo, os assírios, fez com que ele desobedecesse. Era um ídolo, um verdadeiro ídolo na sua vida. Talvez a grande verdade que pulsa, que emerge aqui deste versículo seja que quem se apega aos ídolos abandona o Senhor, mas quem se apega ao Senhor não dá lugar a ídolos. Não temos como agarrar os dois. Se nos apegamos a ídolos, abandonamos o Senhor. Se nos apegamos ao Senhor, não estamos nem aí para os ídolos. O Senhor é a fonte de todo bem e não os ídolos. Tudo de bom que temos, do Senhor recebemos. E atribuir aos ídolos os benefícios que do Senhor recebemos é desprezar a misericórdia. É o que nos ensina Jonas aqui. Veja, irmãos, para encerrar o verso 9 e 10, primeiro verso 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. No verso 9, o texto também mostra que Jonas tinha certeza que somente em Deus a vida faz sentido. Ele falou no verso 8 sobre a inutilidade dos ídolos. Agora ele arremata dizendo sobre a importância de se obedecer, de se adorar ao Senhor e reconhecer que a salvação vem do Senhor. É Ele quem governa todo o universo. A salvação vem do Senhor e é recebida pela fé. É graça. É um presente merecido, não é por mérito, não é por obras humanas, não é por aquilo que fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. A salvação vem do Senhor. Esse é o grande reconhecimento que Jonas faz questão de enfatizar aqui. Ou seja, ele pode salvar tanto a judeu quanto a gentil. A salvação vem do Senhor, Ele é soberano. E é curioso como esse mesmo aspecto é o que vai incomodar tanto Jonas no capítulo 4. Nós vamos ver isso depois. Veja, irmãos, a nossa salvação também vem do Senhor. Assim como Jonas foi tirado do ventre do peixe por Deus, assim como Deus o livrou das profundezas do mar, da sepultura, como o próprio Jonas diz aqui no verso 6, assim também Deus livrou a mim e a você das mais profundas trevas, nos trouxe para a luz. Assim Ele também nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua presença. Assim Ele fez também conosco. Pare de querer controlar você mesmo a sua vida. Pare de achar que é você quem vai conquistar a sua salvação. Pare de achar que a sua salvação depende de você, que você vai se salvar sozinho. Não é assim. Entregue a direção ao Senhor. Diz Jonas no verso 9, a salvação vem do Senhor. Saia do banco do motorista. Esse lugar é de Deus. É Ele quem deve dirigir. Enquanto Ele não dirigir a sua vida, ela vai andar igual bêbado, né? Bêbado depois de muitas mesmo, que a rua fica curta, ele vai para um lado e vai para o outro. É assim que a gente dirige a nossa vida. Deixa o Senhor dirigir a tua vida. A salvação vem do Senhor. Jonas
À semelhança do filho pródigo, ele desejou de novo a presença do Pai. E então ele orou confiando na graça soberana do Pai para salvá-lo e livrá-lo. Talvez você que me ouve nessa noite também tenha andado distante de Deus. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você tenha andado como Jonas, fugindo de Deus. Talvez você também saiba o que precisa fazer. Talvez você tenha consciência bem clara do que você precisa fazer, mas não esteja fazendo, esteja fugindo. É possível que você tenha se esquecido dos votos que fez, do compromisso assumido com Deus. Hoje é a oportunidade que Deus te dá de, à semelhança de Jonas, assumir o compromisso de honrar os votos que fez, de adorá-lo novamente. Jonas diz, com um cântico de gratidão oferecerei sacrifícios a ti, cumprirei os meus votos, aquilo que eu prometi. Talvez hoje seja um dia de restaurar o seu compromisso, de obedecer, de honrar a Deus novamente, de fazer aquilo que você sabe que já deveria estar fazendo. Meu irmão, minha irmã, desobedecer a Deus é a pior coisa que tem. Andar longe de Deus é a pior coisa que tem. Um abismo chama outro abismo. Afastados do Senhor, nós estamos em perigo. E hoje, Ele te dá uma nova oportunidade, uma oportunidade de mudar. Uma oportunidade de mudar de direção, mudar de caminho. Uma oportunidade de mudar de vida. Aproveite essa oportunidade. Jonas se comprometeu, disse que iria cumprir os seus votos. Você que é crente em Jesus, assuma também o seu compromisso de honrar a Deus. Assuma o seu compromisso de amar mais. Assuma o seu compromisso de perdoar. Assuma o seu compromisso de servir ao próximo, de não viver só para si mesmo, mas de doar-se também ao outro, como Cristo tanto nos ensinou. Assuma o compromisso de servir. Assuma o compromisso de uma vida obediente a Deus e de serviço ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a praticarmos os ensinamentos recebidos da sua palavra. Amém.